Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte no ar e hoje eu vou pedir para você separar material bem simples. Uma folha de papel ou caderno de arte, o que você tiver disponível, e os lápis que você tem usado, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o material que você tiver à mão. Vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa a nossa aula. Tudo certo, crianças? Material separado? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante, que se chama arte rupestre. Você já ouviu falar nessa palavra rupestre? Talvez já tenha visto em algum livro, já tenha escutado alguém falar? Rupestre, essa palavra é um termo francês, que significa toda a marcação, todo o desenho, todo o traço que é feito em cima de uma rocha, de uma pedra. E pela imagem que vocês estão vendo ali, deve estar dando para imaginar que ali é um espaço fechado, como se fosse uma caverna. É isso mesmo. Essa arte rupestre que a gente vai ver hoje é uma arte que foi produzida no tempo da pré-história. Mas para a gente entender essa pré-história, o que é isso? A gente vai fazer de conta agora que vai entrar numa máquina do tempo. Entra lá, se coloca dentro da máquina do tempo, fecha a porta. Liga o botãozinho, a gente vai voltar no passado. Muito longe. É um passado tão longe, vamos ver se vocês conseguem imaginar. Não tinha carro, não tinha casa, nada disso. Somente a natureza e as pessoas que habitavam nela. Consegue imaginar? Só isso, as pessoas e a natureza ao redor. E essas pessoas não sabiam fazer casas, não sabiam construir nada. E é claro que a gente sabe que o ser humano, esse nosso corpo, a gente precisa de proteção, a gente precisa de abrigo. Onde será que essas pessoas buscavam proteção? Isso, nas cavernas, um lugar protegido do frio, da chuva e tudo mais. Com o passar do tempo, eles foram criando outras formas de conviver nessa caverna e de criar arte a partir de coisas que eles foram vendo, foram descobrindo. Mas na verdade o que ajudou muito isso foi a descoberta do fogo. Quando esse homem lá da pré-história descobriu o fogo, tudo mudou. Tudo ficou mais fácil e eles conseguiram manipular as coisas de um jeito diferente. Lá nessa arte que a gente vai ver um pouquinho, lá na arte rupestre, quando eu falei também para vocês que são pinturas, mas também a gente tem gravações. Então não são só pinturas, também são gravações que eles faziam marcando a pedra, fazendo desenho na pedra. Então ali vocês estão vendo 4 imagens bem bacanas de gravações que foram feitas na pedra. Isso é muito bacana, muito interessante. E a gente já vai analisar um pouquinho que tipo de desenho que eles faziam, o que eles queriam dizer com isso. Quem vai ajudar a gente a entender essa história é o Arthur. Ele vai contar direitinho pra gente como é que era essa arte da pré-história. Vamos lá? Arte rupestre. Você já ouviu falar de arte rupestre? Hoje vamos contar um pouco do que é isso. Há muito tempo, tudo era bem diferente do que é hoje. Não existiam cidades, nem casas, nem organização de pessoas como conhecemos hoje. Os homens habitavam as cavernas para se proteger do tempo, mas principalmente dos animais selvagens. Não existia o fogo, portanto as noites eram extremamente escuras.
tendo como iluminação apenas a lua e as estrelas. Imaginem como deveria ser assustador quando a noite caía. Eram os homens pré-históricos. Mas quando falamos homem, nos referimos à espécie humana. Assim que o fogo foi dominado, as coisas mudaram bastante. Os alimentos podiam ser cozidos, o frio amenizado e os animais afastados durante a noite. Os homens então retrataram nas paredes das cavernas imagens que representavam o seu dia a dia, como a caça, pesca, defesa, guerras e rituais. Para isso, utilizaram artefatos produzidos com a lascagem da pedra, ossos e madeira, pelos de animais e as próprias mãos como pincéis, e tintas feitas a partir de pigmentos extraídos de carvão, terra, flores, raízes, dentre outros, e misturado com sangue de animais, resina de árvores, clara e gema de ovos, para evitar que escorressem. Essas imagens atravessam o tempo, preservadas mundo afora, e se tornaram os primeiros museus do mundo. Podemos encontrar registros de arte rupestre na França, Espanha, Áustria, Argentina, Austrália, Sibéria, Alemanha, Norte da África e, claro, no Brasil, como Piauí, Paraíba, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. O Piauí tem o maior número de sítios arqueológicos de arte rupestre do mundo. E a arte rupestre não conta apenas como pinturas e com linhas, cruzes, pontos, círculos e espirais, mas esculturas e cerâmicas. E apesar de parecerem simples, são uma forma de expressão artística preciosa, que carregam significados complexos de interesse de muitos pesquisadores. Alguns desses pesquisadores são os arqueólogos, que estudam as descobertas de sítios arqueológicos e desvendam mistérios que permeiam nossa própria história. Vamos conhecer um pouco mais dessa arte? Então, não é fascinante isso? Imaginar como é que as coisas aconteciam há muito tempo atrás, há milênios atrás. E como é que o ser humano conseguiu inventar essas formas de pintar, de escrever, de desenhar, de gravar. E por que será que ele fazia isso? Então, quando a gente estuda isso e começa a ver essa arte feita nas paredes das cavernas, a gente consegue perceber o quanto a arte é importante na vida do ser humano, desde a pré-história até os dias de hoje. Vamos entender mais um pouquinho? Então, quando a gente vê essas artes feitas nas cavernas, em várias partes do mundo, a gente consegue perceber alguns grupos de imagens bem divididos. A gente consegue encontrar bastante imagens de pessoas e geralmente eles desenhavam essas pessoas nas suas atividades do dia a dia. O que eram atividades do dia a dia naquela época? O homem da pré-história precisava caçar, precisava desenvolver essas coisas ali pertinho e cuidar da sua família. Então tem muitas cenas de caça que aparecem em vários lugares do mundo. Aparece também muito a representação de animais. Os animais, inclusive, são fantásticos. A gente já vai ver algumas imagens também. E outra coisa muito curiosa que o homem da pré-história já conseguia fazer era arte abstrata. Você sabe o que é arte abstrata? Quando a gente pega alguma imagem, algum desenho, algum grafismo que está muito longe do que a gente conhece como real, como alguma coisa que a gente conhece. E eles já tinham essa capacidade de inventar símbolos, traços e outras coisas diferentes. Vamos ver um pouquinho então? Então aqui eu vou mostrar para vocês, olha lá, como é que eram a representação dos animais. Olha que linda essa foto, que linda essa imagem. Então aqui vocês estão vendo vários animais na mesma parede. Provavelmente eles foram feitos
em diferentes momentos, mas ali o artista da pré-história não estava preocupado se estava ocupando o espaço do outro e tudo mais. Para ele, provavelmente tinha uma outra importância, né? Para nós, a gente vê assim e fala, nossa, que bonito. Para ele era importância diferente. Poderia ser para lembrar alguma caça, para planejar alguma caça, podia ser um ritual mágico, a gente não sabe. Tudo são teorias a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que como eles conseguiam, lá na pré-história, sem escola de desenho, sem escola de nada, sem lápis, sem nada, como é que eles conseguiam fazer uns desenhos tão bem descritos, bem detalhados. Os animais são feitos muito detalhadamente. Nessa outra imagem aqui, olha que bacana. A gente consegue perceber até o volume do animal. Como é que ele conseguiu fazer isso? Colocando aquela mancha escura na parte de baixo do corpo do animal e na parte de cima também. Olha a riqueza de detalhes, né? O homem da pré-história, sem estudar, né, foi criando, foi desenvolvendo essa habilidade de representar os animais. Aliás, os animais para os homens da pré-história eram muito importantes, porque significavam vida, significavam alimento, significavam tudo que eles precisavam. Para vocês terem uma ideia também, agora vamos ver os grafismos e as formas abstratas. Olha que legal! Então ali nós estamos vendo várias formas, tem círculos, tem quadrados, tem riscos, pontinhos, enfim, eles foram criando símbolos para algumas coisas que eles queriam representar. Talvez era alguma contagem, talvez eles olhassem para o céu e quisessem representar as estrelas. Várias coisas eram possíveis, mas essa capacidade que eles tinham de olhar para uma coisa e abstrair e criar uma imagem diferente, isso sim é muito incrível. Agora, legal mesmo, que chama muita atenção, é o jeito que eles representavam as pessoas. Olha só, será que vocês estão vendo aí o rosto de alguma delas? Mas vocês conseguem identificar que são pessoas? Como que a gente sabe? Porque a gente consegue ver, tem o tronco, tem a parte da cabeça, 2 braços e 2 pernas. É um corpo esquematizado, um corpo estilizado, ele é simples, não tem detalhe nenhum. Às vezes aparece ali, parece um adorno, ou poderia ser um cabelo, como aquela figura do meio ali. No mais, tudo muito simples e eu não consigo identificar nem olhos, nem nariz, nem boca. Porque isso para eles, acho que não era importante. Lembro dos animais que eles retratavam? Os animais eram muito mais detalhados do que as próprias pessoas. Provavelmente para eles era muito mais importante os animais. Aqui em outro lugar, uma outra representação. Não sei se vocês conseguem reparar, mas ali já tem uma figura que lembra um cachorro. Será que eles já estavam domesticando os animais? Olha que legal, que bacana. Porque ele está perto ali de 2 crianças e essas 2 crianças parecem que estão brincando. Olha que bacana. Então ali também tem os caçadores, enfim, eles vão colocando as cenas mais ou menos muito próximas uma das outras. Lembram que eu falei que eles não se preocupavam muito em detalhar as pessoas e detalhar o corpo das pessoas? Mas às vezes eles faziam também umas abstrações, uns esquemas diferentes aí, usando formas geométricas para representar o corpo, como vocês estão vendo ali, ó. Olha que bacana. Então o corpo ali da pessoa alongado, cheio de formas geométricas dentro, os bracinhos para cima, a cabeça a gente não identifica, nem olho, nem nariz, nem boca, as perninhas ali para baixo. Ali aparece algum animal também representado ali, mas ali nesse caso em menor importância. Dá para ver ali que tem 2 pessoas e lá menorzinhas tem outras pessoas também. Não sei se eles estavam preocupados em colocar alguém mais importante do que o outro. De repente esse desenho não foi feito ao mesmo tempo e de repente tem um significado que a gente nunca vai conseguir descobrir. Mas o legal da arte rupestre é justamente essa capacidade de inventar um desenho, de fazer um desenho simplificado e esse desenho mostrar tantas possibilidades, tantas formas diferentes. É muito bonito. Agora vocês devem estar pensando, bom, eles não tinham nem lápis nem nada, o que eles usavam para pintar? Os recursos que eles tinham. Então em cada parte do mundo, alguns lugares tinham mais recursos, outros menos recursos. Eles inventaram ferramentas, inventavam tecnologias diferentes para conseguir fazer esses desenhos nas cavernas. E tem uma coisa muito legal. Tem uma caverna que foi encontrado essas muitas mãos
que foram feitas ali em negativo ali na parede. Como é que eles conseguiram fazer esses... Não são bem carimbos, porque o carimbo a gente colocaria a tinta na mão e colocaria na parede. Neste caso, o que eles faziam? Eles colocavam a mão como se fosse um stencil, uma plaquinha, e sopravam a tinta, e quando eles tiravam a mão, ficava a marca da mão. Olha quantas mãos! Acho que tinha muitas pessoas morando nesse mesmo lugar. Uma ideia de identidade, de grupo, de assinatura. Eu acho isso incrível e tem um visual muito bonito. Quem que traz essas informações pra gente? Quem é que descobriu tanta coisa? Quem é que foi lá e fotografou tantas coisas bacanas pra gente conhecer? Porque aqui em Curitiba eu não lembro de nenhuma caverna. Vocês conhecem alguma caverna? Talvez tenha um pouco mais afastada. Aqui no Paraná a gente sabe que tem alguns desenhos da pré-história também. Mas quem traz essas informações pra gente é uma profissão muito importante, muito interessante, que é do arqueólogo. Você já ouviu falar do arqueólogo? É uma profissão bem bacana. É como se fosse um detetive. Um detetive que busca pistas, que busca informação em vestígios, em coisas deixadas pelas civilizações antigas, pelas civilizações que vieram antes da gente. Quanto mais antiga a descoberta que eles fazem, mais incrível é, mais bacana e mais felizes eles ficam. Então ali vocês têm algumas imagens que as descobertas dos arqueólogos podem ser desde um objeto pequenininho, como na primeira imagem, como um objeto imenso. A segunda imagem ali vocês estão vendo uma cabeça enorme encontrada e tem 3 pessoas, 3 arqueólogos ali que estão, tiraram a foto para registrar esse momento da descoberta tão importante. Na imagem do meio vocês estão vendo ali que tem uma demarcação de uma coisa que eles descobriram, que os arqueólogos descobriram. Às vezes, para descobrir esses vestígios, eles precisam escavar, eles precisam tirar um pouco de terra para descobrir o que estava escondido lá com a passagem do tempo. Aí eles precisam proteger esse lugar e coletar as informações. Eles chamam esse lugar de sítio arqueológico, quando eles demarcam uma área para estudar e nessa área tem as informações que eles precisam. Então, o sítio arqueológico é uma palavra que a gente vai escutar daqui a pouco. E na última imagem ali também tem uma coisa mais... o espaço ocupado, uma coisa já de outra época, já foi construída, já foi colocada as pedras construídas, porque com o passar do tempo, esse homem da pré-história foi aprendendo a mexer com a natureza, mexendo e construindo outras ferramentas, e isso foi levando a uma evolução. Nós estamos aqui hoje com toda essa tecnologia que a gente usa, graças à evolução do homem da pré-história, ok? Eu trouxe para vocês conhecerem agora uma das arqueólogas mais importantes aqui do Brasil. O nome dela é Niede Guidon. E ela fez uma pesquisa tão importante aqui no Brasil que ela conseguiu construir um parque, o Parque da Capivara, Serra da Capivara, que fica no Piauí. No Piauí a gente tem a maior reserva, a maior concentração de arte rupestre do mundo. Vamos escutar um pouquinho que ela vai contar pra gente o que ela descobriu lá. E toda essa diversidade estilística gerou entre nós arqueólogos assim uma discussão. Por que isso aqui? Por que esse sítio tem essa diversidade e nos outros você tem ou o estilo que nós chamamos Serra da Capivara ou então o Serra Branca? O Serra da Capivara qual seria? O Serra da Capivara são as figuras que têm o corpo totalmente preenchido. Essa figura, aquela ali, preenchido pelo pigmento vermelho. Esse ali, né? Pelo pigmento vermelho ou de outra cor, né? E o Serra... O amarelo ali. E o Serra Branca são aquelas figuras que têm o corpo todo cheio de desenhos geométricos no interior. Sei, como aqueles ali, por exemplo. Como aqueles lá, entende? Então, a discussão começou, por que é que isso existe aqui? E esse sítio... Os da Serra Branca seriam esses aqui? São esses daí, com esses... Você tem representações humanas, representações de animais. Ali você tem um belíssimo veado, Serra Branca. E o que é interessante é que esse desenho geométrico no interior dos corpos nunca se repete, cada vez é uma criação. E esse sítio, ele caiu, era um bloco que estava assim, quando eles pintaram isso daqui, ele estava de pé.
E aqui na frente havia blocos com gravuras que nós levamos para o museu para poder escavar, não é? E essa caída desse bloco tem mais ou menos entre 3.700 e 4.000 anos. Quer dizer, a erosão fez com que isso daqui caísse, porque até 10.000 anos atrás, esta região era muito úmida, havia grandes rios. Nós temos aqui até figuras de boto. Aqui temos uma figura de boto que está por aqui. Então, o que acontece? Aqui, o boto. E são várias as figuras de boto, não é? Sei. Aqui é uma região essa aqui, né? Onde até hoje nós temos espécies vegetais e animais da floresta amazônica. E na parte sul temos da Mata Atlântica, quer dizer, até 10.000 anos atrás esses dois biomas se encontravam aqui, não é? Por isso que nós temos representações de veados que hoje não existe mais na região, aqueles veados galheiros, animais que não podem mais viver aqui como a capivara por causa da falta de água, né? Então, essa discussão, por que é que aqui nós temos esses diferentes estilos? Então, saíram duas propostas. Anne-Marie que dizia que isso daqui podia ser uma escola, onde os jovens, ao serem iniciados, vinham aprender a desenhar aqui. Então, ao longo dos milênios, foram aparecendo esses diferentes estilos. E aí eu disse, não, para mim isso aqui era o museu deles. Eles pegavam um exemplo de cada coisa e punham aqui, que era o museu, para um dia nós chegarmos aqui e encontrarmos isso tudo, né? Mas realmente é um sítio extremamente interessante. Você tem pinturas somente pretas ali do lado e você tem essa diversidade de técnicas de desenho, de pintura e essa diversidade de motivos, né? Seja a hipótese da escola, seja a hipótese do museu, isso pressupõe pessoas numa sociedade organizada. Como é que você imagina que eram essas pessoas? Você imagina essas pessoas misturando os pigmentos? Olha, não só pelas pinturas, mas também pelos materiais que eles tinham de pedra lascada e de pedra polida, depois de cerâmica, a tecnologia que eles têm, e tem peças aqui que são idênticas àquelas que você tem na África, na França. Existem peças aqui que eu, com os anos que eu tive de estudo, não sou capaz de fazer igual. E um colega meu francês, que é o maior especialista francês hoje em material de pedra lascada, ele disse, olha, ainda preciso uns 15 anos para ser capaz de fazer isso. E pelas pinturas, aqui nós temos sítios aí onde você tem, evidentemente, uma técnica de perspectiva, assim, mas fantástica. Eu tenho desenhos de veados que nós chamamos de contorno aberto. Eles fazem com 6 ou 7 traços, eles desenham uma figura de veado completa. E os traços não se tocam, quer dizer, é uma capacidade de desenho fantástica. Eu digo sempre que essas populações eram populações que desenvolveram aqui na região uma grande cultura. Então, o que acharam? É aqui do Brasil, olha que bacana. E vocês viram a paixão que a Niede tem, né, em contar o que ela descobriu nesse sítio arqueológico ali, que é muito importante para a história do Brasil e para a história do mundo todo, né? As figuras ali, o estilo das figuras, como é que o homem da pré-história pintava esse corpo, que pigmentos que ele usava, né, e da onde que tirava esse pigmento. Então é muito rico, é muito bacana. Quando a gente começa a ver essa arte rupestre, a gente viaja no tempo e começa a perceber e imaginar como é que esse homem da pré-história conseguia fazer desenhos tão bonitos e tão detalhados. Espero que vocês tenham gostado assim tanto quanto eu. Então agora eu vou convidar você a pegar o seu material, porque a gente vai fazer a nossa atividade. Vamos lá? Então agora eu tenho uma proposta para fazer para vocês, uma atividade. Pegou lá seus materiais? Vamos ver o que a gente vai fazer? Então a gente reparou
pelas imagens que a gente viu, que o homem das cavernas, quando ele representava lá o corpo humano, ele fazia de uma forma estilizada, uma forma simplificada, sem detalhes. Vocês lembram como é que é? Vamos relembrar então. Vocês estão vendo ali que a gente tem umas imagens representando o corpo de uma pessoa, mas não lembrem nada, uma fotografia como a gente conhece, nem um desenho de uma pessoa real, de uma pessoa como a gente vê. Eles fizeram uma estilização, uma simplificação da forma. Cada lugar do mundo representava de um jeito diferente. Então ali em um lugar colocava aqueles traços geométricos no meio do corpo, de repente já representando alguma vestimenta, alguma ideia de cobrir o corpo. Ali depois o segundo também tem essas formas geometrizadas dentro do corpo. A cabeça também é uma forma geométrica, meio quadrada, bem simples. Os braços e as pernas são os risquinhos. Às vezes aparece a representação dos dedos, às vezes não. O outro ali também, ele parece que está numa posição meio querendo dançar ali, querendo brincar, fazer alguma coisa. E a última imagem também, que é aquela que a gente já viu, com as pessoinhas ali uma ao lado da outra, né? E a diferenciação que a gente faz delas provavelmente mais pela parte da cabeça, mas assim, uma delas que tem lá um adorno em cima da cabeça, no mais a gente não vê absolutamente nada, mas eu sei que são representações do corpo humano, são pessoas. Então agora o desafio de vocês vai ser o seguinte: eu quero que vocês peguem lá no caderno ou na folha que vocês separaram, você vai desenhar como se fosse representar uma brincadeira que você gosta e você mesmo, como se fosse para desenhar na parede das cavernas. Só que a parede agora, por enquanto, vai ser o seu caderno ou a sua folha que você tem ali. Ok, então você vai fazer dessa observação que a gente fez, você vai se desenhar brincando de uma forma estilizada, de uma forma diferente. Quanto menos detalhes você colocar, mais interessante o seu desenho vai ficar. É uma brincadeira de desenhar. E se você for desenhar, de repente, um brinquedo, que tal você desenhar uns grafismos, umas formas geométricas, mudar um pouquinho essa forma? Brinca de desenhar agora. Se divirta e vamos lá!
Então, gostaram de fazer atividade? Eu acho que é um assunto bem gostoso, a gente consegue fazer muitos desenhos bem legais. Mas para a próxima aula, eu vou pedir para você separar alguns materiais e um pouco diferentes também. Vou pedir para você procurar durante a semana ou até a próxima aula um pacote de pão. É usado mesmo. Se vocês vão lá na panificadora, compram os pãezinhos e vem naquele pacotinho de papel, você, depois que comerem o pão, você guarda esse pacotinho de pão para vocês usarem na próxima aula. Uma amassadinha mesmo, desse jeito que a gente vai usar. Se tiver alguma coisa escrita, também não tem problema. Vou pedir para vocês providenciarem uma lata de qualquer tipo, mas não muito grande, de preferência limpa e vazia e com tampa, para a gente fazer uma atividade bem legal. Se você tiver gravetos ou palitos para a gente poder usar também, os lápis de cor, giz de cera e lápis de escrever que a gente já usa, algum pigmento natural, alguma tinta, alguma corzinha natural. Pode ser um pedacinho de carvão, pode ser uma verdura como uma beterraba, um pedacinho de tijolo quebrado, o café, o líquido do café, depois que esfria, pode ser qualquer uma dessas coisas e de repente você faz aí uma ideia aí na sua casa de outras coisas que possam ter cor, que possam soltar um pigmento também. Vou pedir para você separar uma bandejinha de isopor ou uma tampa de caixa de sapato, não precisa ser nada muito grande, e areia ou terra que consiga cobrir essa areia, essa tampa ou essa bandejinha um pouquinho assim, não precisa encher demais. Uma porção já tá bom para nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!